Próxima questão, concurso de pessoas. O tópico do seu edital que aborda sobre o concurso de pessoas é a nossa questão número 7. Diz a questão, e aqui é aquilo que eu disse para você, a questão está cobrando, está apresentando um caso para você resolver. Está dando um caso para você compreender o conteúdo, a matéria, através de uma questão, de um problema prático. Roberto, Pedro e Lucas planejaram furtar uma relojoaria. Para a consecução desse objetivo, eles passaram a vigiar a movimentação da loja durante algumas noites. Quando perceberam que o lugar era habitado pela proprietária, uma senhora de 70 anos de idade, que dormia quase todos os dias em um quarto nos fundos do estabelecimento, eles desistiram do seu plano. Certa noite, depois dessa desistência, sem a ajuda do Roberto, quando passavam pela frente da loja, Pedro e Lucas perceberam que a proprietária não estava presente e decidiram, naquele momento, realizar o furto. Pedro ficou apenas vigiando de longe as imediações e Lucas entrou na relojoaria com uma sacola, quebrou a máquina registradora, pegou o dinheiro que ali estava depositado e alguns relógios, saiu em seguida e se encontrou com Pedro e deu 10% dos valores que conseguiu subtrair da loja. Nessa situação hipotética descrita no texto, responda a alternativa. Qual é a alternativa correta? E pelo gabarito é a letra E. Se a atuação de Pedro for tipificada como participação de menor importância, a pena dele poderá ser diminuída. Era possível responder essa questão só com o conhecimento do artigo de lei, mas você poderia ficar com alguma dúvida. Essa questão exige o conhecimento do conceito de concurso de pessoas, o que é concurso de pessoas, e também o conhecimento das suas teorias para você saber qual delas aplicar, qual o Código Penal adotou. Artigo 29 do Código Penal diz que quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. O conceito analítico, o conceito de concurso de pessoas é quando ocorre a participação de vários agentes associados, tá, de forma relevante para a realização de um mesmo evento com unidade de desígnios, ou seja, com identidade de propósitos, com liame subjetivo, ou seja, ele tem a consciência, todos têm a consciência de que estão reunidos para a prática da mesma infração penal. Qual teoria que o Código Penal brasileiro adotou? Nós temos como prevalente que o Código adotou a teoria monista. Tá? O que quer dizer isso? Que no concurso de pessoas ocorre apenas um crime. Não se distingue autor de partícipe. O crime é único. Todos que concorrem para o crime respondem pelo resultado. Essa é a regra geral. Então há um crime só para todos. Por isso monista. Porque é uma infração penal, todos respondem pela mesma infração penal. Por isso teoria monista. Essa é a regra. Tem exceções, mas vamos trabalhar com a regra, tá? E o que quer dizer autor de crime? Qual o conceito de autor de crime e de partícipe? O Código Penal adotou a teoria objetivo formal, tá? E nós vamos trabalhar só com essa teoria. O autor é quem realiza o núcleo do tipo, ou seja, naquela conduta descrita no Código Penal, no tipo penal, ele praticou o verbo principal daquele tipo. Ou seja, por exemplo, no delito de furto, subtrair coisa móvel alheia, que está lá previsto no artigo 155 do Código Penal, subtrair coisa móvel alheia. Ele praticou o verbo subtrair. Então, quem pratica o núcleo do tipo é o autor. E partícipe é aquele que, de qualquer modo, concorre para o crime sem realizar o núcleo do tipo. Ou seja, ele não realizou o verbo, não praticou o verbo subtrair. No exemplo dado acima dessa questão,
Um deles praticou a subtração e o outro não praticou a subtração. Ficou lá fora apenas vigiando para ver se ninguém ia atrapalhar a prática do delito. Então, aquele indivíduo que ficou do lado de fora não realizou o núcleo do tipo. Portanto, ele é um partícipe. E aquele que, de qualquer modo, concorre para o crime sem praticar o verbo, sem realizar o núcleo do tipo. Essa é a diferença. Então, foi o que a questão exigiu do candidato, e aí tem no Código Penal a disposição exatamente que diz que se a atuação do indivíduo ela é de menor importância, a pena dele vai ser diminuída. Então era esse o conhecimento que a questão exigia.